E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júlio e hoje, galera, eu quero falar para vocês sobre um assunto que vai ser tratado diferente dos vídeos anteriores, sobre algo que eu tinha feito ano retrasado e eu terminei depois de 1 ano e meio, referente à autoescola, né? Eu tinha feito autoescola em 2023, no mês de abril, né? Aí de lá pra cá eu fiquei até 2024 nesse processo. E eu vou falar pra vocês como é que foi e por qual motivo eu fiz. E um dos motivos que eu queria fazer autoescola é porque na época que eu estava trabalhando no Lava Jato, e nesse lugar onde eu estava trabalhando, como eu não tinha experiência com carro, não sabia dirigir, não sabia manobrar, eu ficava olhando lá os meus colegas manobrando os carros, dirigindo, tirando os carros da rampa e colocando lá no estacionamento, depois que estava lavado, por dentro e por fora. Aí eu ficava olhando assim, direto, todo dia quando eu estava lá olhando. Eu tive vontade também de aprender a andar de carro, vontade de dirigir. E o que me motivou a fazer autoescola foi por esse motivo, de eu estar trabalhando no Lava Jato e eu via meus colegas que já sabiam dirigir, uns sabiam dirigir por prática, outros sabiam dirigir porque já tinha habilitação. Só que eu não tinha habilitação na época, eu não sabia dirigir, eu tinha medo, eu era muito desconfiado. Quando eu entrava no carro para poder dirigir, para poder tirar ele do lugar, eu deixava ele morrer direto, eu não colocava a embreagem no ponto certo, eu trocava de marcha de forma errada, eu não colocava o cinto, meu pé tremia. Eu achava assim que se eu soltasse a embreagem do carro, o carro ia andar sozinho, só que eu soltava de uma vez e ele acabava morrendo. E toda vez era assim, né? E mesmo assim, nessa dificuldade, eu tive vontade de dirigir. Aí o que eu fiz? Depois de um tempo, quando eu estava nesse local de trabalho, eu resolvi pagar autoescola para mim poder fazer. Porque meu interesse era tão grande de dirigir, que eu resolvi pagar autoescola para poder fazer, por mais que seja caro. E na época eu não estava ganhando muito bem, eu estava ganhando assim mais ou menos Estava ganhando uns R$ 600, R$ 800 aí por mês. Aí eu juntava dinheiro para poder pagar o exame prático, aliás, o cadastro para poder fazer, depois da declaração anual, ao qual não fui na autoescola por opção própria para poder fazer lá. E depois que eu fiz o exame, depois que eu fiz primeiro eu fiz a declaração anual, e depois da declaração anual eu fiz o cadastro lá no Poupa Tempo. Aí eu cheguei lá, tirei uma foto do meu RG, tirei uma foto minha para poder emitir na minha CNH lá no final, quando eu chegasse no exame prático, para poder passar e pagar a taxa da CNH, que custa uns R$ 130, R$ 113, que eu me lembre. E sobre a declaração anual, eu recebi um papel lá na mesa da atendente lá na autoescola. Aí eu assinei esse papel com meu número de celular, meu nome completo, o endereço onde eu moro e o meu número de telefone. E também, quando eu fui fazer o cadastro, eu fui fazer lá no Poupa Tempo, perto da autoescola. Eu levei mais ou menos uns 30 minutos para chegar lá, a pé. Aí eu fiz lá o cadastro e de lá eu marquei um dia para poder fazer um exame médico e o exame psicotécnico lá no hospital, do lado de uma delegacia. Aí quando eu cheguei lá para poder fazer o exame médico, primeiro o exame médico é assim, é o exame de vista. Você vai lá e faz o exame de vista para ver se você vai ser aprovado pelo médico. No meu caso eu fui aprovado. Aí eu cheguei lá, coloquei a mão esquerda assim no olho esquerdo e fiquei adivinhando o nome das letras, desde a grande até a menor, lá na placa que está na parede lá, junto com aquelas imagens lá que você vê, para poder você ver se você é aprovado no exame de visão, né? Aí depois que eu fui aprovado, eu fui direto para o exame psicotécnico, no mesmo dia, na mesma hora. Aí como é que é o exame psicotécnico? Você lá recebe uma folha, lá na sala, junto com as outras pessoas que vai fazer o exame junto com você. Aí nessa folha você tem um lápis, onde você anota um monte de pauzinho assim, um do lado do outro, de cima para baixo, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E mais ou menos a duração é uns 5 minutos, riscando assim na folha, tanto de pauzinho que você conseguir anotar. No meu caso eu fiquei uns 5 minutos e, se eu não me engano,
eu fui um aluno que menos teve um resultado positivo nessa parte, mas mesmo assim eu passei no exame psicotécnico. E a experiência que eu passo para você sobre isso, às vezes quando você está anotando assim, os pauzinhos, a sua mão começa a doer no final, de tanto você ficar riscando, mas nesse caso deu tudo certo. Eu passei no exame médico, eu passei no exame psicotécnico, e depois dessa aprovação eu aguardei um dia para poder fazer o curso teórico lá na autoescola, que era o CFC, é Centro de Formação para Condutores, por isso que se chama CFC. E eu fiquei uma semana lá no curso, na sala de aula, assistindo às aulas que o professor estava ensinando, e eu estava concentrado, eu estava focado, prestando atenção no que o professor estava falando, anotando o que ele estava dizendo, olhando nas revistinhas das páginas, sabendo qual é a placa de advertência e qual é a placa de regulamentação e as placas de serviços auxiliares, que, por exemplo, a placa de ônibus é uma placa de serviço auxiliar. E aí depois que eu passei no exame médico, depois que eu passei no exame psicotécnico, depois que eu passei no curso semanal, eu fui lá fazer a prova da autoescola. Aí eu cheguei lá no Poupa Tempo, fui fazer a prova, estava muito concentrado, estava muito focado, confiante de que ia passar. Aí eu cheguei lá no computador, lá na sala, eu fiz todas as questões, da primeira até a 30ª, e de 30 questões eu acertei 21, se eu não me engano. Não, na verdade eu acertei 23, acabei de me lembrar aqui. E depois que eu vi o resultado, que eu passei na prova, eu fiquei feliz. Eu comemorei, aí depois eu fui direto para a parte mais interessante, a parte que todo mundo queria chegar, que era de dirigir. Aí eu fiquei fazendo umas 20 aulas práticas no mesmo lugar. De vez em quando eu estava fazendo em um lugar, numa rua, depois eu estava fazendo em outra. Aí eu estava aprendendo lá nas 3, 4 primeiras aulas a soltar a embreagem, a sair com o carro com a primeira marcha, e da primeira marcha ir para a segunda para poder ir embora com o carro. Aprender a ter noção de espaço, dar seta quando for sair com o carro e dar seta para a direita quando for encostar o carro, que é sempre obrigatório o motorista fazer, seja para carro, seja para moto, seja para qualquer veículo. Aí eu fiz, depois das 20 aulas práticas, eu fui fazer o exame, só que infelizmente no primeiro exame eu não passei. Aí eu fui fazer mais 3 aulas práticas para poder pegar o jeito, para mim não esquecer, porque eu estava um pouco nervoso nas aulas anteriores, das 20 aulas. Aí depois que eu fui fazer mais algumas aulas, se eu não me engano, na 5ª tentativa do exame prático eu passei. Aí eu consegui minha CNH, foi difícil no final, porque eu reprovei várias vezes. Aí depois que eu ter reprovado, eu insisti, eu continuei, não foi fácil no final, mas eu consegui. Aí depois que eu passei na 5ª tentativa do exame, eu paguei a taxa de emissão de R$130, para depois chegar na data de receber minha CNH na minha casa. Aí quando chegou o dia, eu recebi minha CNH provisória. E assim o processo da autoescola encerrou. Normalmente a autoescola leva um ano para poder você fazer lá tudo certinho, passo a passo. Mas eu levei 1 ano e meio, eu não sabia que ia durar mais tempo, mas isso foi suficiente para mim poder ter mais tempo para poder fazer as aulas. Inclusive, depois que eu terminei o processo, depois de 1 ano e meio, eu consegui minha CNH. Inclusive ela está aqui na minha mão, como vocês estão vendo. É meio pequenininha, eu pensei que seria maior, mas esse é o tamanho correto. Aí tá aqui. Dia 2 de novembro de 2025, nesse ano ela já vai vencer. E se você não tem CNH, você também tem vontade de dirigir, tem vontade de entrar para a autoescola, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho do lado do botão inscreva-se. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!